A gravar, finalmente. Bom dia para vocês. Então, nós paramos aqui no segundo parágrafo, esse que o Cortella diz que, por meio da essência, nós podemos identificar, né, o que é a coisa, aqui no caso, o humano. A essência permite a identidade, tal como Platão colocou diante da disputa entre o Parmênides e o Heráclito. Né? Nem tudo muda. Alguma coisa permanece. Essa coisa que permanece permite que a gente olhe para o rio, né? Que está em movimento o tempo todo. Como o Heráclito disse, né? As águas estão se movendo lá o tempo inteiro, mas tem uma coisa que permanece ali, que é o leito. Né? Quer dizer, aquelas águas correm por sobre o leito do rio. Se o leito também modificasse, não haveria condição nenhuma de identificar o que fosse aquilo ali. Né? Então, o Heráclito, ao dizer que tudo está em movimento, ele incorre nesse problema. Né? Se tudo tivesse realmente em movimento, né? Ou ao menos tivesse, né, em movimento ao mesmo tempo, porque, a bem da verdade, a essência também está em movimento, mas não ao mesmo tempo que a aparência. Sobre isso vamos falar depois. Não haveria senão o caos. Não? Não haveria possibilidade nem de identificação e, no nosso caso, não haveria condição nenhuma de sobreviver. Não? Aliás, no caso de todos os seres vivos, não haveria existência, a bem da verdade. Não haveria como uma coisa ser. E, nesse caso aí, o Parmênides não é tão bizantino quanto parece quando ele diz, olha, o ser em movimento caminha para o não ser. Né? De fato, se tudo tivesse em movimento ao mesmo tempo, não teríamos senão uma massa disforme, de quê? De partículas, poeira. Né? Bom, vamos lá. Essa identidade, segundo Cortella disse ali, né, nos permite também, né, não só localizar aqui está, né, o indivíduo, o objeto, a coisa, o humano e tal, mas aqui não está. Né? Então, ela não só permite a identificação, como também a diferenciação do resto, né? Aonde termina, né, o objeto, a coisa, ou eu, minha mão e tal, e onde começa, sei lá, o mouse, o teclado, etc. Que são, né, não eus. Né? Nenhuma dessas coisas pertence ao meu ser. Ok. Ele vai dizer que... eu não vou ficar lendo, né, pessoal? Eu estou pressupondo que vocês estejam lendo o texto já. Não é um texto grande, não é um texto difícil, pelo contrário, é um texto bastante tranquilo e curioso. Eu espero que vocês gostem desse texto. Né? Eu vou ficar aqui puxando os assuntos centrais de cada parágrafo. É isso que a gente vai fazer nas aulas. Então, ele diz aí que esse é um tema, um assunto muito antigo, e, de fato, desde a mitologia, nós temos a questão, né, de onde surge, né, o homem, o que ele é. Né? E ele elenca aqui algumas questões, digamos assim, radicais ou limítrofes, porque elas se encontram ali no limite onde a razão pode alcançar. Nós vamos ver isso. Por que estamos aqui? Né? Quem fez o mundo, ou o que é que fez este mundo? Por que nós, de onde viemos, para onde vamos? Por que existe, né, o que existe? Né? Percebam que a questão sobre nós, sobre quem sou eu, ela, de repente, escorrega rumo a tudo mais. Né? Por que logo a mim coube ser eu? Né? Por que eu fui nascer no milênio passado?
e chegar aqui no século XXI, em pleno Brasil, para me encontrar nessa situação horrorosa em que todos nós estamos, nessa quadra histórica de tremenda decadência, né, que a história humana desagou. Sobre isso nós vamos falar depois, lá para frente. Né? Mas, né, por que aqui? Por que as coisas estão aí? Há uma razão, né, para existir tudo isso, há uma razão para eu estar aqui. A questão é essa. Por que eu falei que são questões limítrofes? Porque eu vou adiantar um pouco a novela aqui, perguntar pela razão daquilo que existe é você perguntar por algo anterior à existência. Mas não há nada anterior à existência. Se a razão das coisas existirem existisse antes das coisas, ela seria a própria existência. Então, seria preciso perguntar qual a razão da razão existir. Bom, com isso, nós temos que admitir que não há razão para as coisas existirem. Por que estamos aqui? Por que o mundo existe? Etc. e tal. Existe. Agora, se há razão nisso, se há algum sentido para a vida, para nós estarmos aqui em meio a tudo mais, essa razão tem que ser buscada após a existência. Nós vamos ver isso com calma lá na frente, ok? Não se preocupe. Vamos lá. Ele diz aí que essas questões foram cruciais ao longo da história, né? E de uma forma ou outra, tanto em relação ao indivíduo quanto aos grupos, essas dúvidas se colocam para reflexão filosófica, especialmente, temores, confrontos e desesperos, tais como na mitologia nós temos. A bem da verdade, nós não ficamos colocando essas questões, né? Por quê? Porque as respostas já chegam antes para nós, né? Vem dos nossos pais, a gente herda, né, imediatamente. São os pais, são o bairro, é a igreja, é a escola, é a internet, a TV, não sei mais aonde, tal, todo mundo aí já colocando para a gente o seguinte: por que estamos aqui? Porque você foi criado por Deus, assim como o mundo foi também. Né? Deus tem um plano para você, para a sua existência, então há um sentido de você estar aqui, ainda que você não saiba qual é, mas há. Né? Essas questões, elas realmente só se colocam para nós quando essas respostas prontas, elas entram em crise. E quando é que elas entram em crise? Lá para frente a gente vai ver. Né? Vocês vejam os confrontos, tais, como ele colocou aí, confrontos surgem na medida em que as respostas são diferentes, né, de acordo com cada grupo, cada cultura, etc., cada bonde. Né? Cá no meu bonde, nós adoramos a Deus. Lá no bonde deles é o falso ídolo. Né? Pena que os caras lá falam a mesma coisa da gente. E aí? Quem está correto? E aí, bom, se alguém ousar colocar essa dúvida, coloca em crise todas as respostas que até então satisfaziam, né, essas perguntas radicais aí. Isso foi o que os gregos fizeram, a bem da verdade, né? Os gregos, ao invés de dizer que naquele intercâmbio deles com os egípcios e com todos os outros povos ao redor, eles não colocaram nada do tipo: Horus parece com Zeus, mas Zeus é o cara mesmo, né? Horus é falso ídolo. Eles colocaram a questão: olha, Horus se parece com Zeus aqui e ali e tal, e aí, será que é Zeus ou será que é Horus o verdadeiro Deus? E foi assim que os Xenófanes, que eram um dos físicos, dos mais antigos, ali na trilha do Tales, na crítica à consciência mítica, vai dizer que se os bois pudessem pintar, pintariam Deus de chifres. Antropomorfismo. A crítica ao antropomorfismo é o que ele está fazendo. Né? Afinal, Deus é um
espécie de ser humano, é um homem, não é uma mulher. Né? Engraçado que o monoteísmo ele é uma espécie de pasteurização, né, do politeísmo, vai ficando cada vez mais abstrato e tal, até esse Deus se tornar absoluto. Só que ele continua sendo homem. Né? Ele é o pai, ele não é a mãe, não é mesmo? Então, ele não é tão, assim, desenvolvido como, a princípio, pode parecer. Desenvolvido, eu estou querendo dizer assim, a mentalidade que vai filtrando, né, aquele politeísmo todo, que vai tirando todas as características concretas, né? Eram indivíduos, moravam lá no Olimpo, faziam altas tretas e tudo e tal, e de repente se torna um ser onipresente, onisciente, onipotente, absoluto, abstrato. Né? Continua não sendo tão abstrato. Né? Bom, mas isso aí não vem ao caso, pelo menos não agora. Né? Então vocês vejam que essas questões, ainda que elas pareçam bobas, né? Elas colocam os indivíduos, por vezes, em situações de temor e desespero, tal como o Cortella está dizendo. Vamos seguir. A indagação sobre nós mesmos, a razão de sermos e de nossa origem e destino, isto é, o sentido de nossa existência. Veja uma coisa interessante. A questão inicial era o que é o ser humano? Né? O que é isso, a humanidade? O que é isso, o homem? Eu não estou falando aqui do gênero, estou falando da espécie. Né? O que é isso? De repente, no que estamos, né, investigando essa coisa, o Cortella linka essa questão com outra questão. Qual o sentido de existirmos? Do homem existir, do ser humano existir, e mais, né? Como nós vimos, a questão sobre o que somos não se torna apenas qual o sentido de sermos, mas qual o sentido de tudo existir. Então, do ser, né, do que é, para o porquê. É isso que a gente viu acontecer aqui. Aí ele vai pôr a ciência na roda. Isso vai ser interessante. Ele vai dizer aí que, mesmo quando a ciência se torna tão desenvolvida quanto ela é hoje, né, a resposta, contraditoriamente, parece se afastar. Né? Quer dizer, parece cada vez mais difícil responder à questão, ou às questões. Essas questões que, de algum modo, parecem imbricadas. Vocês estão me acompanhando? Sim, Fernando. I hope so. Muito bem. Por que ele pôs a ciência na roda? Porque a ciência, como nós vamos ver aí para frente, ela, de fato, põe o pé na janta das respostas. Coloca tudo aquilo que até então nos confortava em xeque. E aí ele vai falar um negócio aqui que vale a pena a gente comentar com uma certa calma. Ele vai dizer o seguinte: essa é uma das características do conhecimento. Eu vou ler esse parágrafo, que ele merece. Quanto mais se sabe, mais se ignora. Afinal, só é possível supor que o conhecimento vá sendo progressivamente revelado até atingir um estágio final de ignorância zero, conhecimento total da coisa, se ele, o conhecimento, for concebido como uma descoberta do que a coisa é, e não, como defenderemos mais adiante, como uma construção. E o Cortella foi bastante ousado fazendo essa afirmação, e parabéns a ele pela ousadia, mas ele falhou. Para não dizer que ele falou uma tremenda besteira aqui, né? Ou mais de uma. Vamos ver por quê. Ele vai dizer, é uma das características do conhecimento que quanto mais se conhece, mais se ignora. Não é bem assim. A rigor, quanto mais conhecemos,
as coisas, mais sabemos que ignoramos. Não é que mais ignoramos, né? A gente passa a saber não apenas do que a coisa é, como saber também do nosso limite, daquilo que nós não sabemos. Como assim? Bom, você está lá pesquisando, sei lá o quê, qualquer coisa, não interessa. À medida em que você desvenda ou descobre o que a coisa é, você vai percebendo que a coisa tem uma, digamos assim, tendência ou tendências a se desdobrar em uma série de direções. Você não sabe qual delas, mas te parece que algumas ali são prováveis. Você ainda não sabe. Você sabe que há o que saber. Portanto, você sabe que você ainda não sabe. Você sabe que você ignora o seu campo de ignorância se torna claro para você. Você sabe que você não sabe, quanto mais você sabe. Isso seja lá o que for que você estiver conhecendo. Óbvio que, né, num, digamos assim, nível cotidiano, da prática cotidiana, né, saber, sei lá, andar de bicicleta, qualquer coisa assim, do tipo bem trivial, essas coisas já não parecem tão, assim, né, promissoras. Né? Agora, você pode, sei lá, de repente perceber que tem gente aí que anda de bicicleta numa roda só, empinando a bicicleta, e você quer saber como que faz isso. Você imagina alguma coisa aqui, outra ali, quem sabe talvez, né, puxando o guidão para cima, e é por aí mesmo, mas até você realmente conseguir fazer a coisa, preciso praticar um bocado. Né? Vocês veem que na prática as coisas se resolvem de forma mais ou menos tranquila. Agora, se a gente pensasse em teoria das supercordas na física contemporânea, aí, bom, fica um pouco mais complicado. Mas vamos continuar. Ele vai justificar isso, dessa ignorância que tomamos conhecimento dela, dizendo que só é possível supor que chegamos num ponto de ignorância zero, conhecimento total da coisa, se o conhecimento for pensado como uma descoberta do que a coisa é. E ele vai dizer que não, o conhecimento é uma construção. E aqui é que ele fala uma gigantesca besteira, e nós temos que corrigir isso aí. Óbvio que no conhecimento há uma série de coisas construídas por nós, né? Há toda uma linguagem, há todo um aparato, aparelhos, né? Sei lá, um microscópio, reagente, não sei o que, o laboratório e tal, a linguagem com a qual nós estamos traduzindo aquilo, né, que está acontecendo, que estamos fazendo e etc. Né? Tudo isso é construído, mas é construído de acordo com o quê? Se não o objeto. Né? Essas coisas não são arbitrárias, elas são objetivas, porque tem o objeto como parâmetro, como critério. É assim que nós descobrimos que é preciso determinada substância para servir de reagente com outra na química. Não é assim? O objeto mesmo não é construído, pô. Eu não construo o que o objeto é. Né? Eu descubro o que ele é. Acontece que descobrir o que o objeto é não é como você pegar uma cebola e tirar, né, uma camada, daí tira uma outra camada, daí tira outra, até chegar num ponto em que não há mais o que fazer. Você já sabe tudo sobre a cebola. A sua ignorância sobre a cebola é zero. Os objetos não são como cebolas. As coisas não estão paradas, não são estáticas, não estão aí aguardando você descascar elas. Nós vimos isso ano passado. Tudo que existe, está em movimento. Nós não falamos disso agora há pouco. Né? As coisas, no que nós estamos lá descobrindo, desvelando o que elas são, correndo atrás, né, de saber mais e mais das coisas, do que elas são, as coisas estão sendo mais e mais qualquer coisa, qualquer que seja a tendência dessa coisa, né, o rumo que ela toma, né, no desenvolvimento dela. As coisas amadurecem também. É só realmente quando a coisa chega num estágio de maturidade ou morte
é que nós podemos realmente conhecer um bocado dessas coisas, do que elas sejam. Né? Agora, enquanto elas ainda estão se desenvolvendo, nosso conhecimento sempre vai ser muito precário. Nós desvelamos e a coisa está lá na frente. É preciso lembrar também o seguinte: o saber, ele é uma tradução da coisa sob forma de linguagem, de ideia, pensamento. Né? Pensamento, ideia, linguagem são sempre abstratos. Né? As palavras são abstratas. Eu digo mesa, vocês imaginam aí uma mesa, mas a mesa que eu me refiro é uma mesa branca com 2 pés, o material é fórmica, não sei o que e tal, e nada disso, enquanto eu não anunciei, chegou até vocês. E mesmo que eu estivesse anunciando, imagina aí uma mesa branca, olha, pergunta para o esquimó quantos tons de branco existem, né? Que para nós branco, basta, né? Só que não, branco tem muitos tons. E esse tom de branco aqui, se eu coloco ao lado da parede, eu percebo que a parede, que também é branca, é de um outro tom de branco. Percebem? Então, nós não chegamos, por meio do pensamento, na concreção da coisa. A coisa sempre é mais do que aquilo que nós pensamos sobre ela. Ela é sempre mais do que aquilo que sabemos. Né? A coisa é concreta. O pensamento, o saber, é abstrato. Né? Então, a ignorância é uma condição natural nossa e é irremovível. Nós sempre seremos ignorantes sobre a maior parte das coisas que existem, inclusive sobre as coisas que nós sabemos, porque esse nosso saber sobre as coisas não é um saber que esgota o objeto. Percebem? Então está aí, né, a resposta que a gente pode dar para Cortella. O conhecimento é uma descoberta, sim, mas ele não chega a um estágio final de conhecimento total. Não existe um conhecimento total. Percebe? Podemos prosseguir? Podemos, ótimo. Claro que podemos. Podemos. Que bom. Então, ele vai perguntar aí qual o nível de conhecimento que a ciência nos permite ter a respeito do nosso lugar na natureza. E ele vai aqui elencar alguns pontos que, a bem da verdade, o Blaise Pascal, que era um filósofo moderno, que depois virou programação de computador, né, o Pascal, ele já tinha dado essa pista aí. Né? O Pascal observava o universo, imaginava um universo infinito. Na modernidade, a partir do Giordano Bruno, o universo é visto como infinito, e isso é um problema, né? Porque se ele é infinito, não há um centro do universo, e nós vamos ver por que isso é um problema daqui a pouco. Ele diz aí que estamos em um dos universos possíveis. Isso é papo aí dos físicos contemporâneos. Eu juro para vocês que me parece estranho, porque não importa o que haja por aí, o universo é sempre o conjunto de tudo. Então, há só um universo. Universo. Ok, vamos lá. Esse universo surgiu não sei quando, através do Big Bang, e se extinguirá daqui a outros tantos bilhões de anos em função do esvaecimento da matéria e energia nele existentes. Eu sublinhei isso aí, porque isso aí é importante. Daqui a pouco nós vamos ver por quê. Dessa explosão original surgiu uma expansão, beleza, em escala inimaginável. Agora, uma coisa que eu não compreendo, dessa expansão, né, se concentrou. O que se concentrou? Não sei o que se concentrou, basicamente em grandes massas estelares, né, nebulosas, aquelas coisas, aquelas nuvens, tipo essa que está aqui atrás de mim, né? Berço de estrela, berço de galáxia, essas coisas. Deus soltou um peido aí, olha, é colorido. E com isso aí, as estrelas se formam, etc. Desculpem a piadinha. Vamos lá.
ele fala em 100 bilhões de galáxias. Uau! Uma delas é a Via Láctea, contém 100 bilhões de estrelas. Em meio a esses 100 bilhões de estrelas, há 4,6 bilhões de anos, surge o Sistema Solar, né? O Sol, que é uma estrela pequena com 9 planetas ao redor dele. Planetas em grego significa astro errante, vagabundo. Uau! Quer dizer, planeta não significa que a Terra é plana, viu, gente? Planeta significa que a Terra, assim como os outros planetas, não estão fixos em constelações. Eles passeiam por entre as constelações, e daí a importância do sistema ptolomaico e depois do copernicano. Para quê? Para que os indivíduos que até então não possuíam bússola, mas estavam ali no mar, tal como os gregos, né, pudessem se orientar. Né? De algum modo, eles calculavam a posição dos astros e tal, de acordo com Ptolomeu, e conseguiam chegar lá no Egito e em outros cantos mais. Enfim, um desses planetas é a Terra, o quinto em tamanho, blá, blá, blá. Na Terra, a vida, e há pouco suponho que só nela, eu ainda suponho que só nela. Estima-se que nosso planeta tenha entre 3 e 30 milhões de espécies. Esses dados estão desatualizados, ok? 30 milhões de espécies de vidas diferentes, embora apenas 1,4 milhão tenha sido classificada. E ele dá aí quantidade de inseto, vertebrado, planta e outras coisas. Uma dessas espécies, entre essas 30 milhões, é a nossa, em sua forma mais recente, de 35 mil anos para cá, Homo sapiens sapiens. Talvez não tão sapiens, mas enfim. A espécie humana tem, no momento, 5,5 bilhões de indivíduos. Na verdade, são mais de 7 bilhões, 7, qualquer coisa, bilhões de indivíduos. Um deles sou eu. Quem sou eu? Eis. Quem sou eu? E é isso aí que ele está respondendo. Quem sou eu? Um indivíduo, entre outros 7 bilhões, pertencente a uma espécie, entre outras 30 milhões, num planetinha ao redor de uma estrelinha, entre outras 100 bilhões, numa galáxia em meio a outras 100 bilhões de galáxias, em um dos universos que ele diz aqui é um dos existentes. Para mim já basta esse. Enfim, quem sou eu? O Pascal vai dizer o que somos nós, um gravetinho frágil diante dessa enormidade da natureza. Né? Aí o Pascal ainda vai dizer com um porém, a dignidade infinita da autoconsciência. Isso o nosso amigo ali, por enquanto, não vai colocar o Cortella. O Cortella, uma vez, deu uma entrevista falando isso aí. Foi no Jô Soares, acho que ele já deu essa entrevista em mais de um lugar, falou essas coisas aí em outros cantos e tal, e o Pascal já tinha dito algo muito parecido antes dele. Qual que é a questão aí, no final das contas? É constatação da nossa finitude, fragilidade, pequenez, insignificância. Percebe? E é a partir disso que ele vai lembrar, então, o antropocentrismo, não é antropomorfismo. Antropocentrismo era aquele conjunto de respostas prontas para aquelas perguntas limítrofes que dominou aí o período do século V ao XV na Europa e que deixava tudo muito tranquilo, né? Vocês devem se lembrar que a função do mito é apaziguar os ânimos, né? E é exatamente isso que o antropocentrismo fazia. Ele dizia: a Terra está no centro do universo. Uma vez que o universo é infinito, não há centro, a Terra não está mais no centro, danou-se tudo. Bom, no antropocentrismo, a Terra está no centro do universo, o homem no centro da Terra, toda a criação está aí ao seu dispor, não é assim? Tudo para ele poder usar e abusar. A alma no centro do homem e Deus no centro da alma humana, feita à imagem e semelhança de Deus. Colocado desse jeito, não havia crise, não havia angústia, né? Não havia temores, ainda que houvesse confrontos, né? Porque, afinal, são muitos os deuses, tantos quanto são os povos e as culturas.
E aí vem a ciência, nos últimos 500 anos, 500 e poucos anos, a ciência lá com Copérnico, que, a bem da verdade, não queria pôr o pé na janta, ele não queria dizer que o Sol estava no centro do sistema solar, ele só colocou isso como uma hipótese que ele observou facilitava o cálculo, né, da posição dos planetas. O Newton vai dizer lá para frente, né, não, facilita o cálculo porque de fato o Sol está no centro. Como é que ele sabia? Por causa da massa, a diferença de massa. O Sol tem muito mais massa, logo é necessário que ele esteja no centro. Se a Terra tivesse mais massa que o Sol, a Terra estaria no centro. Bom, então, ele cita que o Galileu ele podia ter citado o Giordano Bruno, que virou um churrasquinho, muito antes desse pessoal aí, justamente por afirmar que o universo era infinito. Darwin, aquele que o pessoal fala que teria dito que viemos do macaco. Darwin não disse isso. Darwin falou algo ainda pior. Darwin disse que nós viemos de um primata que, né, no percurso da evolução desse primata, ele chegou a uma bifurcação. De um lado, símios, de outro, hominídeos. Né? Esse primata ele é comum aos macacos e aos homens, mas nós não viemos dos macacos, viemos de algo anterior aos macacos e que deu origem também aos macacos. O Darwin era um sujeito bastante religioso e vacilou um bocado antes de publicar a pesquisa dele, porque aquilo ali afrontava as crenças pessoais dele. Percebem? A ciência não é uma coisa que a gente faz por diversão. Né? Nesse caso aí, o Darwin publicou a contragosto. Né? E o que aconteceu depois? A igreja mandou ele para o inferno, e ele está lá no inferno até hoje. Sendo que ele não tinha que estar no inferno. Bom, eu acho que não. Na verdade, o que é a biologia se não Darwin? Tirou Darwin, não tem mais nada. Vamos lá, né? Então, Darwin nos afastou um pouco dos anjos e nos aproximou dos animais. Aí o Freud, já no finalzinho do século XIX, começo do século XX, de contra Descartes, que afirmou lá no começo do século XVII que a alma era o que havia de mais simples e fácil de se conhecer na medida em que ela que conhece. Conhecer-se a si mesma era, segundo Descartes, um conhecimento imediato, enquanto conhecer a matéria, os corpos, seria sempre mediado e, portanto, mais difícil. O Freud vai dizer, olha, então me explica aí o que é o sonho, ou então o ato falho, né, ou a neurose. E, bom, a partir desses três elementos é que o Freud vai levantar a ideia do inconsciente, aquele porão da alma onde ela esconde certas coisas dela mesma. Essas coisas vazam durante o sonho, durante os atos falhos e durante, especialmente, as neuroses. E a neurose é, acima de tudo, a razão pela qual nós temos que fazer uma psicanálise, ou seja, uma investigação, uma análise da nossa psique, da nossa alma. Isso aí demora um bocado e, por vezes, não chega a lugar nenhum. Inclusive porque depende principalmente de nós, bem mais do que do terapeuta. O terapeuta, eventualmente, ele está ali para chamar a atenção para algumas coisas que, às vezes, estão te escapando, né? Por exemplo, o sujeito está lá no divã, falando, aquela mulher safada, aquela galinha, aquela bandida, não sei mais o quê, e blá, blá, blá. Ok. Aí lá na frente o cara tá assim falando da mãe dele. Ai, minha mãe, ai, tadinha da minha mãe, coitadinha da minha mãe. Eu tenho tanta pena da minha mãe, não sei mais o que. Aí o terapeuta, opa, galinha, pena. Associa aí agora, você resolve isso aí. Né? E o ato falho é ainda pior, né? Porque ele acontece em público e geralmente ele sai sem querer querendo. Não é?
Vou contar um caso aqui para ilustrar. Lá na PUC, tinha uma professora, amiga minha, graças a qual, aliás, eu embarquei na filosofia, né? Devo a ela tudo que eu sou hoje. Ela contando, reunião do departamento de filosofia, tinha um professor novo, jovem, gato, bonitão, não sei mais o que. E as professoras todas, né? Aquela coisa, que gatão, e pai, e tudo e tal. Aí tá passando lista de chamada. Tem lista de chamada para assinar também entre os professores. E uma professora que não havia assinado resolve pedir para ele, que estava com a lista parada lá, né, para dar para ela a lista. E o que ela diz? Me dá um filho. Não, quer dizer, me dá a lista. Ela não queria dizer me dá um filho, mas ela queria. Ela só não sabia que ela queria. Saiu sem querer querendo. Constrangimento na certa, né? Como que pôde sair um negócio desse? Olha, esse foi um ato falho bastante trivial. Tem outros muito piores. Não cometam isso em casa, né? Então vamos lá. Ao lado dessa autoimagem do antropocentrismo, ele vai dizer que sempre houve uma sombra para que tudo se, inelutavelmente, vamos morrer, vai tudo acabar. Ele está, na verdade, ele está equivocado. Sempre que essa autoimagem do antropocentrismo valeu, esteve firme, não havia sombra, não havia crise. É quando surge a ciência moderna. E não só a ciência moderna. Vamos lá. Há uma série de outras coisas que colocaram essa imagem aí em crise. Por exemplo, a descoberta ou redescoberta, daí o nome Renascimento, das obras gregas, entre outras dos céticos gregos. O ceticismo foi um elemento importante, e ainda é, na ciência, na medida em que o cientista não deve acatar qualquer coisa que aparece diante das fuças. Ele deve sempre manter alguma dúvida ali a respeito da autenticidade do material e tudo, das conclusões, porque às vezes ele pode estar errado. O ceticismo ensina isso. Muito cuidado com as conclusões, né? Vai com calma. Bom, além disso, teve o racha na Igreja Católica, que deu origem ao protestantismo, né? Esse racha aí abalou um bocado, né, a hegemonia cultural, ideológica da Igreja e, portanto, do antropocentrismo também. E outra, a descoberta da América, ou das Américas, né? Imaginem vocês quando o europeu chega cá nos trópicos, encontra aquele pessoal todo vivendo, né, em, vamos lá, harmonia com a natureza, e esse pessoal apresenta ao português uma ave que o português nunca até então tinha visto, e ele não faz a menor ideia de que bicho é aquele. Ele faz analogias. Bom, parece uma galinha, mas é verde. Aí ele, conversando com o índio, de repente a galinha verde, mais tarde conhecida como papagaio, começa a conversar também. E o mais louco, em português. Aí o europeu, puta merda, esse bicho fala a minha língua. Como que o cara fica, né, diante de um evento desse? É como você encontrar um extraterrestre. Isso abala suas convicções mais elementares. Isso te põe para, né, a reinvestigar tudo. Numa brincadeira dessa, a descrença... eu esqueci de citar a peste negra, que também tinha rolado algum tempo atrás, né? Talvez um bocadinho de tempo atrás em relação a essas coisas, e dizimou o quê? 1/3 da população no continente europeu inteiro. Ou foi mais de 1/3, não sei. Acho que foi 1/3. Não vem ao caso. O fato é que aquilo foi uma crise, né, funerária, sanitária, tal como só viríamos a ver de novo, por exemplo, em Manaus, ou na Itália, ou na Índia,
em outros cantos mais, etc., em pleno século XXI. Bom, então, essa autoimagem prepotente do homem no centro de tudo, né, passa a ter uma sombra na medida em que ela vai entrando em crise. A sombra vai dizer, olha, nós morremos, o que será de nós? Para onde vamos? Aquelas perguntas lá em cima voltam a se colocar, né? Porque se a Terra não está no centro, o homem não está no centro da criação, e por aí vai, e tem tantas outras coisas mais pela frente que a gente nem faz ideia, e, né, o papagaio que eu diga, o que garante que eu realmente tenho para onde ir depois da morte? Deus realmente tem um plano para a minha vida? Aliás, convenhamos que essa ideia de que Deus tem um plano para nós é herética, porque ela contradiz o livre-arbítrio, né? Se Deus tem um plano, se uma folha só cai da árvore pela vontade de Deus, então, peraí, então nós não somos livres. Então, não pode ser assim, não. Né? Esse negócio de dizer que Deus é quem faz tudo acontecer, contradiz a própria doutrina. Isso se chama heresia. E as pessoas ficam repetindo essas coisas por aí, numa inocência engraçada, né? Assim, não percebem, né, que uma coisa não bate com a outra. E é preciso que haja a liberdade, o livre-arbítrio, né? Porque se não houver o livre-arbítrio, também não há como explicar o mal. E como vão fazer? Uai, se uma folha só cai da árvore por meio da vontade de Deus, então uma bomba atômica só cai do avião em cima do japonês por meio da vontade de Deus. Então o mal vem de Deus. Percebem? Mas aí entra o livre-arbítrio para salvar Deus e dizer, não, o mal surge da ação humana. Ok, agora me diz de onde surge um tsunami que arrebenta uma cidade, mata um monte de gente, mata um monte de criança, velho, bicho e tal, e ainda arrebenta o cabo da usina nuclear lá em Fukushima, agora espalhou radiação para tudo que é lado, essa desgraça. Isso não é um mal? Mas não foi por conta da ação de nenhum indivíduo, né, que aconteceu essas coisas. Eis aí um mal que não surge do livre-arbítrio. Mas nós não estamos aqui para, né, brincar de teologia. Vamos seguir. Nessa hora, o Cortella começa a discutir essa questão da consciência, da precariedade, agilidade, da transitoriedade, muito bem, da existência, da morte. E cá estamos, de novo, frente a frente com a morte. E cá estamos, mais uma vez, com medo da morte. Por que temer a morte? Dizia Epicuro, olha, quando a morte vier, nós deixamos de ser. Então, por que temer a morte? Se tem alguma coisa digna de se temer, é o que pode acontecer durante a vida, né? Por exemplo, não é morrer, é doer na hora de morrer, né? É uma morte lenta, uma agonia dolorosa, o prédio caiu em cima do cesso, os ossos todo quebrados, você todo destruído e vivo ainda. Aí sim, isso eu tenho medo, isso é digno de medo, né? E, bom, para além disso, se for para se preocupar com alguma coisa, é com quem vai pagar o enterro, né? Quem vai pagar o enterro? Você deixou aí um dinheirinho para pagar no seu enterro? Não, vai pendurar, né? Nas costas de alguém. Enfim. Todos os seres vivos morrem. Provável que o humano seja o único que sabe que vai morrer. Dizem que os bois sabem, né? Na hora que eles estão lá caminhando para o matador. Mas aí eles estão lá ouvindo, né? Os outros bois lá, eu não quero entrar aqui não, o boi já está vendo o amiguinho dele lá sendo cerrado. Aquelas coisas, assim, o pessoal faz quando pensa que a criação está aí à sua disposição para o seu uso e abuso, né? Então passa a serra elétrica do boi, não dá nem uma anestesiazinha, não. Passa logo, rasga aí o sovaco do porco com a faca,
né, para chegar no coração, é assim que mata porco, né? E o porco lá ganindo, chorando, enquanto o sujeito está lá esfaqueando o sovaco dele para tentar acertar o coração. É terror. Mas, enfim. Esse fato não nos agrada, procuramos afastá-lo simbolicamente por meio da arte, da religião, da linguagem, do mito. E, concretamente, por meio da nutrição. Né? Uma coisa que eu vou adiantar um pouco a novela aqui, uma coisa que nós fazemos é afastar as barreiras naturais, né, do nosso corpo, à medida em que nós modificamos a química do corpo. Né? E isso quando passamos a temperar os alimentos. A princípio isso ocorre sem que a gente saiba o que vai resultar disso, mas depois, quando a gente sabe o que vai resultar disso, o que acontece? Acontece dos meninos aí de, sei lá, 15 anos, terem 2 metros de altura, entra em sala de aula, eu tenho que cumprimentar assim, opa, tudo bom? E aí, beleza? E, né, porque agora joga basquete, não sei mais o que, come alface, eu nunca vi criança comer alface, mas agora come alface, então fica assim, grande. Depois dá pequeno lá no joelho, mas deixa isso para lá, né? Estragar a oportunidade de vocês se tornarem pessoas maiores, né? Poxa, naturalmente as pessoas são o quê? Bem menores. Eu já sou alto em relação ao que seria o natural. Olha que eu nem sou tão alto. O que seria o natural? Não sei. A gente chega num museu na Europa e encontra lá, sei lá, uma armadura. A armadura que pertencia à classe dominante ali durante o feudalismo, durante a Idade Média, né? E que, portanto, era um indivíduo mais bem alimentado, né? Que exercitava e tudo, o corpo, etc. e tal, enquanto os outros estavam lá na corveia trabalhando na enxada, não tinha essa. Né? Esse indivíduo tinha por volta de 1,50 m. Quer dizer, a elite era baixinha, se comparada aos trabalhadores hoje. Né? Como que isso aconteceu? Nós vamos ver como que isso aconteceu. Vamos lá. O Cortella investigando agora o que é isso, a vida. Isso que é o intervalo durante o qual existimos. A vida é justamente esse período entre nascer e morrer. Puxa, respondeu tudo. Imagina você falar para um biólogo, né? O biólogo, bios, logos, né? Ou seja, o cara estuda o que seja a vida. Pergunta para um biólogo, biólogo, o que é vida? Aí você pergunta para outro biólogo, isso é que algum deles vai saber responder, porque um responde um negócio, outro responde outra coisa, coisa mais difícil de saber em biologia é isso, vida, o que é a vida? Bom, aqui ele está dando uma resposta muito elucidativa, só que não, né? O intervalo de tempo entre nascer e morrer, tá, e o que isso diz? O Cortella é um pimpão, né? Vamos lá. Ele vai falar do período logo anterior ao nascimento, na barriga da mãe. Né? No meio desse lero-lero, o que interessa é o seguinte: a primeira coisa que acontece quando nascemos, olha lá, inspirar ar para os pulmões. A última é pôr o ar para fora. É o que os médicos chamam de estertor da morte. Tem um filme que é com champanhe, de um cara, eu esqueci o nome do diretor, é o cara que fez Amores Perros, Amores Brutos, que é um puta filmaço também, assistam. Esse é o 33 gramas, eu acho, se me lembro bem, eu não estou ao certo, mas que seria o peso da alma, que é o que o cara perde quando morre. É o peso que ele perde ao morrer, que é quando a alma se vai, some.
Eu não sei como que calcula um negócio desse, né? Pega lá o moribundo, põe na balança e fala, agora morre! Aí o cara morre. Ó, ele deixou de pesar 33 gramas de fato, né? Bom, o que é isso? A alma se esvai junto ao ar? Veremos. A palavra animal compartilha a raiz com alma. Ambas derivadas do latim anima, princípio vital. O animal é aquele dotado de ânimo, de animação. Ele é animado, ele se movimenta. E o que é a alma, senão esse princípio motor que movimenta todos aqueles que não estão presos ao solo, como os vegetais, as árvores, né? Mas, ao contrário disso, se movimentam, são os animais. Esse conceito ânima encontra correlato no grego arcaico, isso merecia uma boa pesquisa. Pneuma. Pneuma, ar. Ação, espírito. Oxe. Daí o pneumotórax, que é aquele negócio para o sujeito continuar respirando quando o pulmão está cheio de vírus. O pneuma é o antecessor da ideia de psique. Daria uma boa pesquisa. Como que isso, pneuma virou psique e tal, né? Psique, respiração, alma. É o psicológico, é o subjetivo. A psique é a reunião dessas categorias da subjetividade. A consciência, a sensação, o sentimento, a percepção, a memória, a imaginação e por aí vai. Essa conexão alma-ar é bastante recorrente desde a antiguidade. Por exemplo, no Gênesis, lá na Bíblia, o Senhor Deus formou o homem do pó do solo e insuflou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Há um ritual que nós herdamos dos gregos e nem sabemos que isso era um exercício mágico, que quando o indivíduo espirra, a gente fala saúde. A saúde que a gente fala lá é uma palavra de poder, que vai lá segurar a alma do sujeito para ela não fugir no espirro. É por isso que a gente fala saúde para quem espirra. Por que a gente fala saúde para quem espirra? Bom, se você tirar essa razão, que é a única que tem, eu realmente não sei, né, qual seria. A razão é essa. A palavra saúde é uma palavra mágica. Ela vai lá, impede a alma do sujeito de fugir. Isso é grego antigo. Então tá. Deixa eu falar uma coisa aqui meio, digamos assim, existencialista. Existencialistas são aqueles filósofos que, apesar do termo existencialismo, existência, ficam falando sobre o nada, sobre a não existência. O Cortella vai querer investigar um pouco melhor essa história da vida humana, e ele vai dizer o seguinte: há 35 mil anos nos tornamos a espécie planetária dominante sem outros rivais que ameaçassem nosso domínio, exceto outros humanos. Que foi do Neandertal? Não sabemos, ou pelo menos eu não sei. Há 12 mil anos chegamos a 3 milhões de indivíduos e estamos próximos de aumentar em 2.000 vezes esse número. Já aumentamos, né? O tempo médio de vida humana individual no planeta é hoje de 60 anos. Não, já passou disso. Já é mais de 60. Do que nós estamos falando? Que a morte não é mais um fenômeno natural. Assim como a estatura do indivíduo também já não é a estatura natural. Como assim? Vamos chegar lá. Cada um de nós alimenta-se diariamente, gera dejetos, na proporção relativa de 1 quilo de consumo, 1 quilo de resíduos rejeitados, né?
não sei se é bem isso, porque essa pança toda aqui, de algum modo, refuta isso aí, né? A gente se alimenta de 1 quilo, mas né, na hora de pôr para fora é menos de 1 quilo. Alguma parte fica. Tá. A espécie consome a cada dia 5,5 milhões de toneladas e rejeita o equivalente ao qual é preciso dar um destino África. Né? Esses 5,5 milhões já passou um bocado disso aí. É bem mais de 5,5. Ao longo de sua existência, o ser humano ingere quase 22 toneladas das outras formas de vida, e, sem contar as utilizadas para finalidades não alimentares. Nessa duração de 60 anos, os primeiros 20 são dedicados à montagem das estruturas psíquicas, comunicacionais, biológicas, reprodutivas, aprendizagem e trabalho. Os 20 seguintes ao aproveitamento concentrado destas, ou seja, trabalhando desgraçadamente. Por que desgraçadamente? Por causa do salário. Sobre isso, depois falamos. Nos derradeiros 20 anos se inicia a desmontagem, falhas nas estruturas consolidadas e nos chames, o que até a falência final do conjunto orgânico. Isso explica um monte de coisa aqui e ali e tal, mas enfim. Para complicar, nosso tempo é dividido em 1/3 das horas diárias em sono, 1/3 em busca de condições para manter o corpo vivo, vai trabalhar, e acumulando-se 20 anos dormindo, 20 trabalhando. Isso na época, né, Cortella? Hoje são 40 anos trabalhando, 15 dormindo, os outros 5 vivendo, ou sobrevivendo. Ao final, independente de local, época de nascimento, condição socioeconômica, escolaridade, propriedade, status, morremos. Cruel, não? Não. Colocado dessa forma, sem dúvida. Como assim, sem dúvida, rapaz? Você tá doido? Não é estranho que muitas vezes nos sintamos perdidos, com uma sensação de angústia em abandono. Eu não tenho merda nenhuma disso. Para que tudo? Para depois acabar? What's the fucking problem, man? Não vamos sacanear com ele. Né? Por isso, Albert Camus, agora ele está citando o existencialista. Aí, dedicou sua obra a pensar o absurdo da condição. Que absurdo? O cara ficava no café francês, fumando charutinho, tomando cafezinho brasileiro ou colombiano, pensando no absurdo da condição humana. Vai lá na África ver o absurdo da condição humana, ao invés de ficar, né, viajando no cafezinho, no charutinho. Escreveu na introdução do seu Homem Revoltado: o homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Opa! Respondeu o que é o homem? Não. Ele diz: o homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Mas o que ele é? Eu não sei. Nós nos recusamos a ser o que é. Bom, talvez alguém por aí se recuse a ser. O gato não se recusa a ser o que ele é. Mas tem uns idiotas por aí que se recusam a ser o que é. Eventualmente, gente perdida também se recusa. E, aliás, convenhamos, por vezes com ótimas razões, vai se recusar a continuar sendo o que é, ainda que tome decisões extremas. Bom, enfim, voltamos à questão. Qual, então, o sentido de existirmos? O que observamos vendo tudo isso? Que não há sentido nenhum. Pronto. A existência é gratuita, é fortuita, ela é casual. Aconteceu, estamos aí. Aí alguém vai falar: não, mas Deus me pôs aqui. Olha, tá bom. Se isso te dá sentido à sua existência, bom, é isso que nós temos que fazer, né? Nós temos que dar sentido a isso, uma vez que estamos aí, né? Estamos aí, o que nós vamos fazer? Não tem sentido. O que faz? Vamos dar um sentido. Você está falando aí que Deus te pôs. Bom, você descolou aí um sentido para a sua vida, não é? Agora, infelizmente, não é tão universal quanto você gostaria que fosse, porque o outro lá está afirmando que há um outro Deus, o outro lá está afirmando que não tem Deus nenhum. E aí, quem que está certo? Né? O outro está lá falando: não, o que dá sentido à minha vida é futebol, cerveja e mulher. Isso é tudo para mim. Sei lá, o artista está lá fazendo a arte dele dá sentido
Né? O outro lá trabalha com qualquer coisa, desde que você goste daquilo que você faz, aquilo, de algum modo, dá sentido, né? Para você continuar em frente, né? E se a vida está caminhando, se desenvolvendo bem e tal. Agora, se as coisas já não estão tão bem assim, talvez é porque esteja faltando aí mais que um sentido, esteja faltando condições para que você possa criar sentido para a sua vida. E isso vai ser o nosso assunto depois, não agora. Ele conclui esse tópico dizendo: somos, antes de mais nada, construtores de sentido. Afinal, somos seres racionais. Você está querendo aí uma razão para a existência? Bom, use sua razão para criar uma razão. Porque, como eu disse lá atrás, se houvesse uma razão para as coisas existirem, Deus! Bom, então ela já seria a existência. Qual é a razão da razão existir? Pois é, qual é a razão de Deus existir? Deus não precisa, ele é absoluto. Ok, tudo bem. Não vamos discutir essas coisas aqui, pelo menos não agora. Né? Ele diz: nós construímos sentido porque construímos a nós mesmos. E aí é que entra a resposta, aquilo que eu coloquei lá atrás. Como que acontece de repente, afastarmos os limites da natureza, da morte, por exemplo? Né? Antes, o que é o período natural de existência do indivíduo humano é por volta de 30 anos. Né? Não é de 60. 60, que já é o dobro, já não é mais também o período médio da existência hoje no mundo. Hoje já se vive um pouco mais. Eu não sei em que medida muito mais que 60. Até porque eu imagino que esse cálculo aí também retroceda um pouquinho, né? Afinal, a gente está aí comendo a alface que a Bayer e a Monsanto desce agrotóxico em cima. Né? Aí você tem um câncer, e aí quem que você vai procurar para curar o câncer? A Bayer. Vocês veem que a indústria médica, ela não está aí exatamente para curar, né, as nossas enfermidades, ainda que ela faça isso. Mas o propósito não é exatamente esse. Bom, mas não vamos falar disso agora. Vamos deixar isso aí para frente. Então, é na medida em que construímos a nós mesmos. E como é que é isso? Construir a si mesmo. É que nós podemos viver mais que 30 anos. Que podemos ter mais de 1,50 m. Bom, eventualmente alguém aí tem 1,50 m, mas se ainda não tem 18 anos, né, dá tempo de esticar, né, dá para esticar um bocado. Isso, pessoal, chegamos no tópico seguinte, onde ele vai fazer um sobrevoo sobre essa evolução natural que desembocou no Homo sapiens sapiens. Nós temos, vejamos, peraí, nós temos ainda 20 minutos, correto? Exatamente. Muito bem. Então, eu acho que isso aqui não deve demorar. Vamos dar uma olhadinha. Um passeio pelas nossas origens. É mesmo um passeio. É um sobrevoo. Ele vai dizer aí a primeira coisa que importa. Ao contrário dos animais. Né? É por isso que ele fala ali no comecinho que nossa história evolutiva ela é peculiar em relação aos animais. Ele diz aí, diante do meio ambiente, nós percebemos que não possuímos nenhuma especialidade, nenhum trunfo para adaptação ao meio ambiente. Isso remete ao mito do Prometeu, que é o Lúcifer grego. Né? Lúcifer
do latim luxfero, o que traz a luz. Eu não lembro se eu já comentei isso para vocês, mas Jesus Cristo é chamado de Lúcifer em algum canto aí dos evangelhos. Acho que no evangelho de Mateus, mas no momento eu vou ficar devendo capítulo e versículo. Claro, se alguém tiver interesse, eu passo depois. Né? Lúcifer nada mais é que o que traz a luz. Era o nome da estrela vespertina, da manhã, Vênus. A primeira a brilhar, né, na manhã. E o que o Prometeu faz? Quando o Epimeteu está lá, o irmão dele, distribuindo as habilidades aos animais, chega na hora dos seres humanos, acabou, não tinha mais. O Prometeu fica com dó, né, e fala, eu vou dar um jeito nisso. Vai lá no Olimpo, rouba a tocha, uma tocha, entrega para os homens. A tocha é o símbolo da razão, né? A luz da razão. Por conta disso, Prometeu cai em desgraça. Tal como Lúcifer caiu, se bem que ele caiu por outra coisa, né? Mas ele depois, disfarçado de cobrinha, né, entregou. É engraçado, ele caiu antes de entregar, né, o frutinho lá para Adão e Eva. Interessante do Adão e Eva é que quando eles mordem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dizem que era uma maçã, mas isso não está na Bíblia, que era uma maçã. Eles mordem aquele negócio e eles se percebem nus. O que aconteceu? Eles deixaram de ser animais. Eles deixaram de ser seres adaptados, adequados à natureza. Isso que era o paraíso. Paraíso significa harmonia com a natureza. Eles deixaram de estar especializados naquela natureza, e a partir disso Deus fala, né? Agora vocês vão ter que trabalhar para se virar, né? Agora vocês vão ter que transformar a natureza em algo que possa ser consumido, né? Porque a natureza agora não dá nada de graça para vocês, né? E de fato, nós não vivemos da natureza pura, nua e crua. Nós trabalhamos para transformar a natureza em bens de consumo. Para que isso? Para sobrevivermos. Simples assim. Né? Então, qual foi a especialidade que nos restou? Foi aquela que o Prometeu nos deu. Mas e aí? Isso não é o que o Aristóteles falou lá atrás? O homem é um animal racional? Não é? Então é a razão que separa o homem dos animais? Não. Calma, que a gente chega lá. Ele vai dizer aí, né, que se dependesse do corpo, né, nós não teríamos natureza, e praticamente ambiente nenhum. Né? Temos um planeta que oferece condições de vida muito especializadas. Um animal como o nosso não teria chance em regiões polares, desérticas, florestas equatoriais, inverno-clemente, oceanos, em órbita da Terra, em outros cantos, estação espacial, né? Essas coisas. Né? Ou seja, se dependêssemos apenas daquilo que o corpo nos dá, nós não estaríamos aqui. Aquilo que até então parecia uma vantagem, agora ele inverte o jogo, vejam só. Né? A especialização, a adaptação, muitas vezes, é um limite para os seres vivos. Né? Porque, né, o animal, quando ele se adequa ao habitat, né, alcançando alto grau de definição nos sonhos, etc., ao ocorrer mudanças no ambiente, e quando é que não ocorre? Né? Eles entram em extinção. O que é o animal se não o ambiente? Ambiente e espécie acaba se confundindo, né? Inclusive porque as espécies formam ambiente de outras espécies. É isso que o Darwin nos ensina. Né? A tal teoria da evolução é muito mais uma teoria da adequação aos ambientes. E na medida em que essas espécies conseguem se adequar, né, elas sobrevivem. Né?
aquela espécie, né, que não consegue se adaptar, perece. E na medida em que o ambiente muda, perece aquele que até então tinha se adaptado. Isso acontece toda hora. As espécies não param de surgir e de perecer o tempo todo. Né? A natureza é profícua e está o tempo inteiro se autofagocitando, né? Se deglutindo a si mesma. É um banquete, é uma autocomilança. Né? Então, a natureza é perfeita? É, à custa de muita imperfeição. Né? A bem da verdade, perfeição não existe em nada. Né? Esse negócio da gente ver o beija-flor beijando a florzinha e vai polinizar, não sei o quê, a abelhinha também faz isso e não sei o quê e tal. Que incrível adaptação, adequação de espécies umas em relação às outras. A gente fala, porra, mas é perfeito. Só pode ser criação de Deus. Olha, essa perfeição aí aconteceu depois de muita cabeça no muro. Né? Teve muita abelhinha, passarinho, florzinha morrendo para que essa flor, esse pássaro, essa abelha tivessem desenvolvido um comportamento de, como que se chama isso? Um mutualismo. Né? E é por isso que o Darwin olha um negócio desse e fala, pô, mas e Deus? Ah, não. Eu não vou publicar isso, não. Aí chegou um cara lá que estava por dentro da pesquisa e falou, se você não publicar, eu vou publicar com o meu nome. Aí o Darwin, não, aí é sacanagem, eu trabalhei, eu fiz tudo, você vai ganhar os louros. Aí o Darwin publicou. E por isso ele está no inferno. Então, qual é o nosso habitat? Onde que nós nos adequamos? Cada vez mais em qualquer lugar do planeta e, pouco a pouco, fora do planeta também. Por não sermos especializados em ambiente nenhum, nos tornamos um animal que teve que se fazer, se construir e construir o próprio ambiente. Aí, pessoal, tem uma diferença crucialíssima entre seres humanos e animais. Os animais são resultado do meio ambiente. Nós também somos resultados do nosso meio ambiente, com uma ligeira diferença. O meio ambiente é resultado da nossa ação. Então, né, basta ver qual que é o meio ambiente humano: natureza humanizada. Concreto, asfalto, madeira, porta, vidro, janela, não sei mais o que, computador, mesa. Né? Cadê a natureza aqui? A natureza só está aqui depois de passar pelas mãos dos homens. Né? Ela está toda transformada. Ela se transformou numa natureza humana. Né? Nós determinamos o nosso meio ambiente, que nos determina. Enquanto que os animais não determinam o meio ambiente deles, eles são resultado do meio ambiente. Então tá aí. Nós temos um trânsito, né, do meio ambiente para nós, de nós para o meio ambiente. Esse trânsito não se verifica entre os animais. Nós vamos falar um bocado ainda sobre esse trânsito, porque é ele que nos distingue. Ainda que alguém possa falar, olha, o que nos distingue dos animais são muitas coisas. Né? Nós usamos roupa, né? Sabe nós usamos garfo e faca, né? Nós levamos a comida ao fogo, né? Que mais? Pô, tudo em nós nos distingue dos animais. Mas sabe aquela história dos caras que falam assim, a homossexualidade é contra a natureza, porque não há na natureza esse negócio de homem com homem, mulher com mulher. Olha, pois é, usar roupa também não. E aí? Né? Falar besteira também não. Os animais nem falam, muito menos falam merda. Então, tá aí. Esse negócio de natureza, ser natural, não existe entre nós. A morte é um fenômeno natural. Olha, era quando a gente morria lá com uns 30 anos, né? Hoje, fulano vive 100 anos aí e ainda está vivo. O que tem de natural nisso? A hora que ele morre? Ah, tá.
carro passa em cima dele, morreu de câncer, não chama de não tem nada menos natural que câncer, né? Ou, sei lá, qualquer outra doença. Se a gente for ver bem, as coisas que nos atingem de forma diferente, né? A partir do momento em que nós somos outra coisa, né? Nossa química corpórea não é natural, né? O efeito da natureza sobre nós não é o mesmo mais, a partir do momento em que nós não somos mais seres naturais. Se há um ser sobrenatural, é o homem. Sobrenatural significa isso aqui, ó. Nós nos fazemos a partir da natureza. Nós não nos colocamos numa antinatureza. Nós não simplesmente, né, nos livramos da natureza. A natureza continua aqui, ó, ao redor. Né? Continua na carne. Nós temos uma física, uma química, uma biologia, está aí, né? A matéria. Não escapamos da natureza, mas a natureza não nos determina como nós determinamos a natureza hoje. O que nós vamos ver aí, nesse passeio pelas nossas origens, é justamente o momento em que nós deixamos o paraíso, deixamos de ser animais e nos tornamos seres autoproduzidos. Né? A princípio de forma inconsciente, posteriormente, cada vez mais, de forma consciente, ainda que, no todo, né, a sociedade, a história humana, né, ela não é guiada por nenhuma consciência. Né? Ela é o resultado da interação das consciências. Né? E qual que é esse resultado? Bom, não se determina por nenhuma dessas consciências de forma isolada. Ainda que haja indivíduos determinantes na história humana. Sei lá, Napoleão, por exemplo. Napoleão não fez tudo sozinho, né? Inclusive, ele não foi derrotado sozinho, nem por vontade própria. A derrota de Napoleão também determinou a história futura. Atenas e Esparta, após a guerra contra os persas, se lançaram numa guerra fratricida e se destruíram uma a outra. Podia ter sido diferente. Quem sabe se o rei Leônidas de Esparta tivesse sobrevivido à guerra? Quem sabe? Mas ele morreu. E cá estamos nós. Pô, mas tá longe, né? Esparta... Não. Determinou tudo de forma radical. Foi o primeira, quem sabe, talvez, a primeira não, né? Mas foi uma das mais importantes bifurcações da história, que é assim, né? Você vai para cá ou vai para lá? Ou então, como aquele filósofo da história, o Elvis Presley, dizia: It's now or never. A janelinha da história abre, a oportunidade surge. Vai ou não vai? Ah, não vai não? Pá, fechou, dançou. Era naquele momento. Vacilou, acabou. E cá estamos nós. Resultado de muitos vacilos e alternativas escolhidas sem muito tato, digamos assim. Então, pessoal, ele vai aqui começar o tal do passeio, mas nós vamos deixar isso aí para a aula que vem. O nosso tempo está acabando. A angústia surgiu diante do vazio existencial no estômago. E nós temos que construir sentido para o estômago existir. Bom, às vezes a mamãe já resolveu isso, né? Então temos que ir lá conferir qual foi o sentido que ela encontrou para a existência do estômago. É o que todos nós vamos fazer, né? Se bem que eu não, eu vou ficar em casa mesmo, não vou lá na minha mãe, não. Mas vocês devem estar com a mãe de vocês, eu espero que sim. Espero que ela possa resolver o problema, ou
se ela não resolver, que vocês possam resolver, ou alguém possa resolver, ou quem sabe o Uber Eats não resolve, né? Alô, entrega aqui uma pizza para mim, por favor, né? Isso aqui é culinária moderna. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, pela companhia, pela atenção, pelo carinho e tudo mais. Uma ótima tarde para vocês. Sextou.